Sobrenatural. Capítulo 4. Açoitado sem misericórdia. No dia 5 de maio de 1923, Ella Branham deu à luz ao seu 8º filho. Chamou-o de Howard Durfee. Ele se juntou a Charles Jr., de 4 anos, Jessé de 7, Edgar de 9, Melvin de 11, R de 12, Edward de 13 e William, que estava agora com 14 anos. Charles Branham estava encontrando grandes dificuldades para sustentar seus 8 filhos, especialmente durante os meses mais frios. Durante o inverno de 1922 para 1923, Billy fazia armadilhas para ajudar a colocar comida na mesa. As partes da terra do Sr. Watson, que tinha madeira, abundava com ratos almiscarados, gambás, coelhos e castores. Às 2 horas da madrugada, Billy saía com sua lanterna para inspecionar suas armadilhas. Frequentemente voltava para casa justamente na hora de ir para a escola. Pelo fato dele possuir somente um par de roupas, muitas vezes ele se sentava na sala de aula cheirando como o gambá que ele tinha limpado ao amanhecer, o que muito desgostava os outros alunos. Porém, seu esforço extra dava lucros para sua família. Quando ele pegava um coelho, podia vendê-lo por 15 centavos de dólar. Então podia comprar uma caixa de balas calibre 22 e atirar em mais 3 ou 4 coelhos. Sua mãe servia coelho no jantar, juntamente com biscoitos e molho de carne. O restante Billy vendia na cidade, usando o dinheiro para comprar fubá ou farinha de trigo. A viagem até a cidade frequentemente deprimia Billy. Os Branhams tinham uma má reputação aos arredores de Jeffersonville e muitas vezes as pessoas atravessavam para o outro lado da rua para evitar o contato com Billy. Alguns falavam com ele tempo suficiente para que ninguém pudesse vê-los fazendo isto, mas se alguém mais passasse ao redor, a pessoa que estava falando com Billy logo se despedia e se ia. Aquilo feria. Billy sabia que seu pai e seus tios era uma turma desagradável de fumantes, mascadores de fumo, que jogavam, bebiam e fabricavam bebidas alcoólicas clandestinamente. Mas Billy pensava tristemente: o que eu fiz? Não tenho culpa disto, nunca bebi em minha vida. Por que eu tenho que tolerar isto? Não que Billy não tivesse tentado beber. Um domingo de manhã, na primavera, ele e Edward estavam caminhando, descendo em direção ao rio com seu pai e o Sr. Dorsbush, o vizinho que havia feito o serviço de solda na destilaria de Charles. Os 2 garotos estavam planejando pegar seu velho barco a remos, mal vedado, para descer o rio em busca de garrafas usadas. Charles sempre precisava de garrafas para colocar a bebida que fabricava, e ele pagava bem por elas, 5 centavos de dólares a dúzia. O Sr. Dornbush tinha mostrado simpatia por Billy, e agora Billy estava tentando impressionar o homem, esperando que o Sr. Dornbush lhe emprestasse seu barco à prova d'água naquela manhã. O barco de Billy não tinha leme, tornando difícil o manejo nas correntezas. Billy usava 2 velhos pedaços de madeira por remos. Ele remava desajeitadamente de um lado do barco
enquanto Edward remava do outro. Próximo ao rio havia uma árvore caída atravessada no caminho. Ao passar por ali, Charles se sentou sobre a árvore e encostou-se num dos galhos e disse: "Vamos parar aqui para nos refrescar um pouco." Puxando uma pequena e estreita garrafa de uísque do bolso traseiro, ele tomou um trago e passou para o seu amigo. O Sr. Dorbush tomou um gole e a devolveu para Charles, que estava aninhado nos galhos que estavam brotando próximo às raízes revolvidas da árvore. Para Billy, esta parecia uma boa hora para se pedir um favor. "Senhor Dorbush, você poderia nos emprestar seu barco esta manhã?" "Certamente, Billy, está bem." Vibrando de entusiasmo, Billy pensou: "Aqui está um sujeito que gosta de mim." Charles tomou um outro gole de uísque e passou novamente ao seu amigo. Quando o Sr. Dorbush havia matado sua sede, ele alcançou a garrafa para Billy, dizendo: "Aqui está, Billy, tome um gole." Billy disse: "Não, obrigado, eu não bebo." O Sr. Dorbush olhou surpreso. "Quer dizer que você é um irlandês, um Brana, e não bebe?" Charles assentiu com um ar de desgosto, dizendo: "Estou criando um bando de garotos, mas um deles é um maricas e este é Billy." Billy, furioso, disse: "Eu, um maricas?" Ele recuou em sua própria ideia. "Estou cansado de ser chamado de maricas. Me passe essa garrafa." O Sr. Dorbush estendeu o frasco. Billy tomou o frasco da mão do homem, puxou a rolha, pressionou-a contra seus lábios com furiosa determinação. Ele começou a virar o bico da garrafa, mas antes que uma única gota de uísque caísse em sua boca, ele ouviu um barulho semelhante a folhas sendo agitadas por um torvelino. Não era sua imaginação. Ele ouviu o barulho tão claramente como estava ouvindo a conversação ao seu redor. Naquele momento veio à memória de Billy a lembrança daquela voz que ele tinha ouvido quando passava debaixo da árvore de álamo, ordenando: "Nunca bebas, nem fumes, nem corrompa seu corpo de forma alguma. Haverá uma obra para você fazer quando fores mais velho." Aterrorizado, Billy deixou cair a garrafa e saiu correndo através do campo tão rápido quanto podia, chorando amargamente, estando confuso e frustrado. Charles, escarnecendo, disse: "Veja o que eu disse. Ele é um maricas." Para qualquer direção que Billy se virasse, a vida se mostrava difícil. Ele continuou seus estudos, estando na 7ª série. Isso era como subir uma montanha de muletas. O sistema da escola rural requeria que os estudantes comprassem seus próprios livros e materiais escolares. Os pais de Billy não tinham dinheiro suficiente para comprar lápis e papel, permitindo-lhe somente o básico. Então, toda vez que Billy precisava estudar suas lições, tinha que emprestar um livro de um aluno. O curso do período escolar era designado para ser uma ajuda para moldar o caráter moral da criança, bem como seu intelecto. Uma lição que tocava Billy profundamente era o estudo do poema de Longfellow, O Salmo da Vida. "Não me digas chorando e gemendo, a vida é apenas um sonho, porque está morta a alma que dorme, e as coisas parecem, mas não são. A vida é real,
a vida é fervor, e a sepultura não é sua meta. Pó tu és, ao pó tornarás. Mas isto não foi dito no tocante à alma. Nem felicidade, nem tristeza é a finalidade do nosso caminho ou destino, senão o ato de que cada amanhã havemos de nos encontrar mais adiante do que hoje. A arte é extensa, o tempo transitório, os nossos corações, ainda que fortes e valentes, ainda assim, como enlutados tambores batem, marchas fúnebres ao sepulcro. No largo campo da batalha deste mundo, no bivaque da vida, não seja como animal separado do rebanho. Seja um herói na luta. Não confie no futuro, ainda que pareça prazeroso. Deixe o extinto passado enterrar seus mortos. Atue no vivente presente. Coração dentro e Deus muito acima. As vidas de grandes homens nos recordam que podemos fazer com que as nossas sejam sublimes e ao partir deixar para trás de nós rastros na areia do tempo. Rastros que talvez algum outro, navegando sobre a séria importância da vida, algum esquecido e náufrago irmão, vendo-as tome ânimo novamente. Permitamos então de pé ir adiante, com o coração para qualquer destino, firmes no prosseguir, avançando para alcançar, aprendendo a labutar e esperar. Este poema inspirava Billy. Nem mesmo em seus mais loucos sonhos ele podia imaginar a profundidade das pegadas de sua própria vida, deixada na areia do tempo. E agora o poema de Longfellow cantou uma canção de esperança em uma terra fatigante. Estas sublimes palavras falou ao coração de Billy, encorajando este desordenado garoto de 14 anos de idade, lutando para entender todas as injustiças que via em sua própria vida. Os garotos mais velhos escarneciam e o molestavam a cada oportunidade, por ser nascido em Kentucky, por ser pobre, por ser pequeno para a idade e por ser diferente. E agora Billy entendia a razão da pobreza de sua família e o problema da bebedeira de seu pai. Um dia os colegas de escola estavam zombando dele por causa de sua roupa esfarrapada. E Billy lera um episódio em um livro de histórias sobre Abraham Lincoln, descendo de um barco em New Orleans e passando em um leilão de escravos. De acordo com o que se conta, Abraham Lincoln viu um homem branco ofertando um grande e forte homem de cor, enquanto sua esposa escrava e as crianças estavam ao lado chorando. Lincoln bateu as mãos e disse: "Isto está errado, e um dia eu acabarei com isto, nem que custe minha vida." Billy empurrou o livro de volta e pensou: beber também é errado, e um dia eu acabarei com isto, nem que custe minha vida. Mas nada incendiou mais sua imaginação do que quando leu sobre o deserto do Arizona em seu livro de leitura de geografia. Ele desejou estar lá. Desejou andar naquele lugar aberto com cactos espalhados por toda parte. Pareceu tão romântico, tão tranquilo, tão idílico. O poético dentro dele remexeu, mas ele não tinha nada no que escrever seus pensamentos. Então emprestou um pedaço de papel de um estudante próximo e ele escreveu:
Saudoso estou, ó tão saudoso, daquele longínquo sudoeste, onde as sombras caem mais profundas além do topo da montanha. Posso ver um coiote andando pela névoa avermelhada. Posso ouvir o lobo uivar lá onde o gado pasta. E algum lugar no desfiladeiro acima, posso ouvir o gemido de uma onça, naquelas distantes montanhas catalinas, nos confins do Arizona. Infelizmente, a importunação dos garotos mais velhos foram além de zombar e criticar. Depois da aula, eles o atacavam repentinamente. Embora pequeno para sua idade, Billy tinha coragem e suficiente temperamento para lutar com uma serra circular. Os garotos o golpeavam e ele se levantava novamente, continuavam batendo nele até que não tivesse mais forças para se recuperar. Muitas vezes ele tomava sua comida através de uma palha, sua boca estava terrivelmente machucada para comer comida sólida. Num dia de primavera de 1923, Billy caminhava com uma garota de casa para a escola carregando seus livros. No caminho de volta para sua cabana, 5 garotos o ameaçaram e o cercaram. Eles o empurraram no barro. Um zombou: "Você, kentuckiano fútil, por que está caminhando com aquela garota?" Um outro escarneceu: "Sim, nós não queremos que caminhe com ela, seu sujo pombo de Kentucky." Um pombo é um filhote de pomba. O termo era frequentemente usado no local para zombar dos índios. Os garotos sabiam que a mãe de Billy era meio índia, cujos olhos eram de uma mulher indígena. Então eles zombaram dele chamando de pombo kentuckiano. Com este insulto, Billy pulou e armou seus punhos, movendo-se selvagemente. Mas 5 garotos era demais. Os ameaçadores lutaram com ele até que seus braços fossem seguros. Então, enquanto 4 garotos o seguraram, impossibilitado, um garoto pegou uma pedra e bateu no rosto de Billy até que caiu quase inconsciente. Billy alegou a eles: "Se me deixarem ir, irei direto para casa, eu prometo." Já que estava quase inconsciente mesmo, os garotos aceitaram. Mas primeiro o derrubaram, esfregaram sua face no pó e então deram os pontapés nele para um toque final de maldade antes de o deixarem ir. Billy foi direto para casa, mas não para ficar. Ele pegou seu rifle Winchester calibre 22, que ficava sobre a porta da cabana, carregou com 16 balas, então tomou um atalho através do bosque para um ponto da estrada onde ele sabia que os garotos passariam. Ele se escondeu ao lado da estrada e esperou. Logo, ouviu vozes. "Aquilo ensinará aquele biscoito de milho a caminhar com uma garota", um disse. O outro replicou: "Você viu quão assustado ele ficou?" Um outro adicionou: "Sim, aquele pombo de Kentucky vai perceber onde está daqui para frente." Dando passos detrás do arbusto, Billy barrou o caminho deles com seu rifle apontado e engatilhado. Ele disse calmamente: "Qual de vocês quer morrer primeiro? Assim não terá que ver os outros morrerem." Os 5 garotos ficaram pálidos e gritaram de terror e incrédulos. Billy disse: "Não choraminguem, porque todos vocês vão morrer, um por um." Ele apontou o cano de sua arma ao garoto, o qual o esmagou repentinamente com uma pedra. "Começando com você." Ele puxou o gatilho, clique. A bala não disparou. Rapidamente, Billy empurrou o ferrolho e forçou uma outra armação na câmara, clique, e também falhou.
Nesta hora, os 5 garotos já estavam gritando e correndo, pulando atrás de árvores e mergulhando em fossos, tentando sair da vista tão rápido quanto podia. Billy, com toda a intenção de matá-los, manteve-se bombeando a armação da câmara e puxando o gatilho tão rápido quanto podia fazer ação. Clique, 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 mas cada bala falhou. Os 5 garotos tinham ido longe. Espalhadas no chão ao lado de Billy estavam 16 balas. Ele as pegou, soprou a poeira delas e as colocou de volta na arma. Então apontou seu rifle para uma árvore e começou a puxar o gatilho. Claque, 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 claque. Desta vez, cada uma disparou, estrondando nos troncos, mandando lascas voando em toda direção. Billy permaneceu no meio da estrada, fervendo de raiva. Então, de repente, ele riu. Bastante, uma risada idiota que fluiu do fundo de sua frustração. Ele riu tanto que lágrimas corriam em sua bochecha inchada. No verão daquele ano, quando terminaram as aulas, Billy foi embora e nunca mais voltou à escola.